No Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16, é a prova clara e a resposta correta para a pergunta sobre o porquê que nós, os evangélicos, não adoramos os conhecidos pelos católicos como os santos. Nós vemos hoje muitas imagens de esculturas de homens e mulheres que viveram nessa terra e que morreram. Mas eu quero apresentar para você Jesus Cristo, aquele que nós, os evangélicos, acreditamos. Nós não adoramos Maria, nós não adoramos São Francisco, nós não adoramos Frei Damião, não. Nós adoramos somente Jesus, o Filho de Deus. No livro de Atos 16:31 está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas o texto básico mesmo é João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A resposta ela é clara para essa pergunta. Por que nós adoramos somente Jesus e não adoramos imagem de escultura? Porque as imagens de escultura são estátuas de homens e mulheres que já morreram. Nós vamos falar aqui sobre estátuas, né? Por exemplo, Padre Cícero foi um padre. A pergunta é, um padre, ele é um ser humano ou ele é Deus para ser adorado? Ele é um ser humano. Maria, a mãe de Jesus. Por que Maria não foi crucificada? Porque não é ela que salva. Quem salva é o filho de Maria, chamado Jesus. Por que não adoramos São Francisco? Porque ele era um homem, como eu, como qualquer outro homem. A Bíblia diz que a adoração pertence somente a Deus, só. Jesus Cristo, nós adoramos Ele porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. Existem vários motivos do porquê que nós adoramos somente Jesus Cristo. Primeiro, somente Jesus nasceu aqui nessa terra por obra do Espírito Santo. Exatamente. As pessoas da terra também se admiravam porque de vez em quando o Pai Celestial, o Deus Criador do céu e da terra, que enviou Jesus à terra, de vez em quando ele falava Jesus na terra e ele falava no céu. Isso aconteceu no dia do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio voando sobre Jesus em forma de uma pomba e ouviu-se uma voz como trovão no céu, dizendo: este é meu filho amado. Quando Jesus estava no monte da transfiguração com os apóstolos, Jesus transfigurou o seu rosto, porque Jesus, ele não é um ser humano. Jesus, ele se fez ser humano, ele é filho do Deus Criador do céu e da terra. Por isso que nós acreditamos somente em Jesus, porque ele provou em todas as áreas seu Filho de Deus. Jesus fez muitos milagres, mas um dos maiores milagres foi a ressurreição de Lázaro, que Lázaro estava morto há 4 dias, mesmo assim, já em fase de decomposição, Jesus ressuscitou Lázaro. E o mais provável do seu poder, da sua grandeza, foi no dia da sua morte. Quando ele morreu, na hora que ele deu o brado na cruz do Calvário, o chão tremeu, as pedras se fenderam, o véu do templo se rasgou em 2 partes. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Os guardas que estavam na porta do sepulcro de Jesus se espantaram porque eles viram anjos de Deus que vieram mover a pedra que tampava a porta da sepultura de Jesus, e Jesus ressuscitou. Tomé, ele não acreditou que Jesus ressuscitou, e de repente Jesus apareceu para todos os discípulos.
Quando Jesus ressuscitou, que apareceu para os discípulos, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra com os discípulos, depois retornou para o céu. Um dos maiores milagres que Jesus ainda vai abalar o mundo inteiro é no dia do grande arrebatamento, quando ele aparecer sobre as nuvens do céu, que dê ordem para os mortos ressuscitar. Todos os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus. Certo dia o Senhor Jesus aqui nessa terra, ele disse: chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então essa é a resposta do porquê que nós acreditamos somente em Jesus. Porque somente Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quem morreu na cruz do Calvário não foi Frei Damião, não foi Nossa Senhora, não foi São Francisco, não foi Padre Cícero. Quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar foi o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.